gostaria de falar alguns papos com vocês hoje, alguns tópicos, né? Temos o Thales Gomes, que tomou uma verdadeira fritada no fritado. Isso daí é uma das coisas que eu gostaria de falar. Até mesmo porque não gosto nem desgosto dele. Não, na realidade eu desgosto mais do que gosto dele. Não, eu não gosto dele. Essa é a verdade. E aí a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, passar alguns vídeos dele, né? Vamos falar também do Jones Manuel e também vamos falar um pouquinho do Natal aí, em pleno outubro, onde os shopping centers já estão colocando. O que você tá entrando já no clima natalino? Você já tá sentindo aquele cheirinho de fim de ano no ar? Pior que eu tô, cara. Sempre quando entra no primavera, vai entrar no verão, já sinto aquele cheirinho de final de ano, aquela brisa, aquele negócio que eu nem sei falar, mas é gostoso. É um tempinho que eu acho, da hora. Gosto pra caramba. Mas vamos lá, primeiramente vamos reagir à fritada que o Thales Gomes, né, tomou da Luana Zuccolo. Eu acho que esse é o nome dela, tá? Não sei, eu talvez tenha falado errado, mas tá tudo bem, tudo bem. Vocês falam meu nome errado também, se vocês soubessem o meu sobrenome, vocês estariam falando errado, então relaxem. Vamos lá, deixa eu ver se tá pegando aqui o som. O Thales, pra quem não sabe, é um CEO, tá? Empresário que criou 3 empresas muito fodas. A primeira, Easy Taxi, muito bem sucedida. Quer ver? Quem pegou Easy Taxi pra vir hoje, levanta a mão. Olha, que sucesso. É um sucesso realmente, né? Não faço ideia do que é Easy Taxi. Já ouvi falar, nunca peguei. Na realidade, faz muito tempo que eu não pego táxi, então... É como se o Uber fosse a Anitta, a 99 é a Ludmilla e a Easy Taxi é a Melody. Essa merda aí. Tá? Aí temos a famosa G4 Educação, que é a única que o pessoal conhece, que ele foi demitido da própria empresa. Olha que alegria. Inclusive, querido, feedback aqui, você precisa atualizar seu LinkedIn. Do Thales tá assim, ó. # eu faço parte. Aí, peraí, cacete. Eu amo você. Ele não atualizou o LinkedIn dele, aí eu fui procurar o LinkedIn da G4, tá assim, ó. Não faz, não. Eu faço parte, a própria empresa desmente ele, a própria ex-empresa desmente ele, né? Vamos ser bastante sinceros, isso é triste. O cara faz os funcionários dele trabalhar 80 horas semanais e ele me vem com a porra de uma campanha escrito: demita extremistas. Adivinha o primeiro que foi demitido? Ele. Cara, se isso for verdade que as pessoas têm que trabalhar 80 horas direto na empresa dele, mano, isso é muita... Cara, a pessoa fica sem, tipo, vida, né? Vida pra que te quero? Por que eu preciso, né, de verdade, ter um fim de semana, ter uma vida social, ter filho, ter mulher, assim... Se você trabalha 80 horas e você é casada, a probabilidade de você realmente ter um par de chifre é muito grande. Porque você vai deixando algumas obrigações que você tem, né, em casa pra outras pessoas, cara. Pessoal que tem muito assim, ó, o foco é o trabalho 100%, meu. Seja solteiro, não seja casado não, tá? Aliás, com essa carga horária, eu sugiro aqui você mudar o nome da G4 pra D4, que é como seus funcionários ficam para ganhar bônus. Ou seja, então para resumir, olha que case de sucesso maravilhoso. O cara criou 3 empresas que 2 ninguém conhece. Ele foi demitido, né? Aí ele tem o pessoal lá que ele faz trabalhar 80 horas semanais. Aí, Luana, mas ele trabalha? Até 10% ele trabalha. Ah, Luana, mas e os outros 90%? O que ele faz? Podcast. E aí ele gosta de bater no peito e ele falar que ele é o solucionador de problemas da sociedade brasileira. Ele fala, eu vejo um problema na sociedade brasileira, eu resolvo. Aí eu peguei os problemas da sociedade brasileira aqui, né? Saúde, fome, educação, violência, saneamento básico, segurança. Os problemas que o Thales resolveu. Táxi, maquiagem de gestor. Olha a carinha dele, olha a carinha. Filha da... Ela tá xingando tanto ela por dentro, mas tanto ela por dentro. Ela tá xingando assim, horrores. Ô, filha do mar. Que bonitinha. O que eu tô fazendo aqui? Que desgraça é essa? Puta que pariu. Que saudade do Pablo Marçal. Quem é o Thales? Meus queridos, se você tá trabalhando 80 horas por conta desse cara, desculpa, cara. Você tá fazendo totalmente errado, tá? Porque mesmo que você trabalhe 80 horas, melhor seria pegar essas 80 horas e colocar em um trabalho seu,
tá? Uma empresa sua. Porque pelo menos você saberia que se você tem visão, se você tem uma ideia boa, se você colocar realmente essa ideia, né, para usufruir dela, você poderia ter sucesso. Agora, trabalhar 80 horas para os outros para ter um salário mais a comissão, que provavelmente é isso. Quando você ganha a comissão, vamos ser sinceros, vamos lá, de 100%, 10% fica com você, 90% fica com a empresa. Vamos ser muito sinceros nisso, porque a maioria é assim. Mas a gente dá uma comissão muito boa, comissão excelente. Cara, pega essas 80 horas e vai viver. E se você for viver para trabalhar para os outros, vai trabalhar para você. Assim, trabalhar 40 horas, você vai trabalhar numa empresa, tem um salário legal e tudo mais. Se você for ter que dobrar o tanto que você trabalha por semana, por favor, pega essas 80 horas, monta uma empresa, monta primeiro um business case, faz ali um canvas legalzinho, depois você vai fazer o que? Uma empresa sua, tá? E provavelmente você vai lucrar muito mais e vai ter controle até sobre a sua vida e também futuramente talvez o seu salário, porque 80 horas é coisa para um cacete. O Thales, eu sei dele desde isso daqui, ó. Deixa eu ver qual que tá. Deixa eu ver qual que é. Pá, foi todos os botões aqui. Ah, bem, o Thales, ele tá desde esse ponto aqui, ó. Foi quando ele chamou muita atenção, mas muita atenção mesmo. Após ele dizer, Deus me livre de mulher CEO, Thales Gomes é criticado e pede desculpa. Isso daí foi ano passado, tá? O presidente da G4 Educação disse que errou feio e foi infeliz em sua publicação. Para você que não se lembra, ele falou, Deus me livre de mulher CEO, tá? Porque, né? Fazer o quê? Ó, a carinha dele aqui. A carinha dele é uma criança, praticamente. Ah, André, mas ele é muito mais rico do que você. Você tem total razão. Ele é muito mais rico do que eu. Eu não sou rico, não sou nem perto disso. Né? A gente, às vezes, vende o almoço para comprar a janta, mas tudo bem, né? Aí ele falou, ontem eu errei feio num texto aqui no Instagram. Quero reconhecer o erro e pedir desculpa. Muitas mulheres se sentiram machucadas pelas minhas palavras. Eu estou profundamente chateado por ter magoado essas pessoas. Tá nada. Isso daí é um cara do PR, né? Das relações públicas, né? Public Relationship, que chegou e falou assim, mano, dá uma apaziguada no que você falou. Fala que você tava muito doidão, chapado. Fala que você tava mal, alguma coisa do gênero, pra não ficar mal pra você, tá? Faz isso que é melhor ainda, tá? E aqui acabou. Ele acabou fazendo, né? E aí falou, nossa, eu fui muito infeliz no meu texto ao dizer qual tipo de mulher eu gostaria para minha vida e acabei tocando em pontos sensíveis, usando palavras que eu não deveria usar. Cara, se você falar que você não gostaria que sua esposa fosse CEO por conta que ela não ia ter tanto tempo pra família, coisa e tal, beleza. Mas o título que ele falou naquela época foi, tipo, extremamente machista. Mas extremamente machista mesmo. E o que acarretou isso? Acarretou que ele foi mandado embora da própria empresa. Ele deu uma monarcada, né? Ele falou, putz, eu fiz uma besteira aqui, então o que eu vou fazer agora? Lógico, eu vou me ausentar da minha própria empresa, que é a melhor coisa que eu posso fazer, né? Se ausentou, se auto-retirou da empresa ali e falou que, hasta la vista, tô de buenas, né? Agora a empresa pode continuar porque eu não estou na empresa e tudo bem. A G4 vai continuar sem mim. Logicamente, por trás das cortinas tá ele lá tocando as coisas. Ninguém é bobo, né? Vamos ser sinceros, ninguém é idiota, né? E o que aconteceu? Esse cara começou a ir num monte de podcast, como foi colocado aqui pela... Como que é o nome dela? Sempre esqueço, a Luana Zuculoto. Ele vai em 350 milhões de podcasts, dá, né, a visão dele sobre como empresariar, sobre como montar as empresas, tocar as empresas, e até mesmo ele é essa pessoa maravilhosa que falou isso daqui, ó. Essa pessoa que falou assim, bem, isso daqui também em 2024, né? Ele não quer, ele tá fazendo, não é nem 2024, foi até esse ano aqui, ó. Campanha contra esquerdistas, tarará. Um movimento, né? Que ele tá querendo
achar pessoas que são extremistas, são pessoas de esquerda, que são extremistas e que as empresas peguem e demitam. Só baseado no que as pessoas acreditam ou no seu espectro político, mas não realmente no que as pessoas de verdade podem oferecer para a empresa. Porque as pessoas, querendo ou não, elas são, né, capacitadas, elas são estudadas. As pessoas, elas se, né, qualificam para estar exercendo algum tipo de função dentro, né, das empresas. No caso, ele pediu meio que uma caça às bruxas contra as pessoas de esquerda. E o que eu gostaria de falar para vocês, meus queridos? Alguma coisa contra ele? Não conheço ele. Eu não conheço ele. Mas a gente tem que ficar, né, de olho em alguns discursos que são extremamente, né, não são benéficos para a sociedade. Isso eu tô falando pro seu bem pessoal, tá? Pro seu bem, pro seu, né, âmago ali, pro seu crescimento, pro meu crescimento também. A gente não pode se opor contra as pessoas, mas a gente pode se opor contra as ideias. Existem pessoas extremamente boas em ambos os espectros políticos, tá bom? Você tem o seu espectro e você pode ser uma pessoa extremamente boa naquilo que você faz. Não é por conta disso que eu tenho que te desmerecer. A gente não desmerece as pessoas, desmerece as ideias que elas colocam para frente. E a única coisa que eu quero aqui é o seu crescimento. Eu quero que você não se apegue também em emoções, por exemplo, ou ideologias também, porque isso daí, quando você se apega e você quer vieses de confirmação, vieses do seu lado, entre outras coisas, o que acaba acontecendo, né? Você, às vezes... Bem, melhor eu pegar e te dar um exemplo, né? Vamos lá, mais um exemplinho aqui do nosso querido Thales, o meu Stream Deck voltar a funcionar, eu vou colocar aqui. Mas deixa eu colocar, peraí, acho que é aqui. Isso, tá aqui e aqui. Não, nesse ponto aqui. Entenda, tá? O Thales Gomes, ele é uma pessoa do espectro da direita. Ele nunca havia ido para a China, mas nunca mesmo. E todos os vídeos das pessoas que estão indo para a China, descobrindo a China, estão sendo assim assustadores para eles, principalmente para as pessoas dos Estados Unidos que estão conhecendo mais a China depois de todo o imbróglio que teve, né, do TikTok sendo barrado nos Estados Unidos porque tinha que vender para os Estados Unidos, etc e tal, blá blá blá. E os caras caíram lá no Red Note, que é um aplicativo chinês, e aí o pessoal dos Estados Unidos começou a de verdade conhecer a China, tá? Eles começaram a conhecer a China. E com isso, começaram a ver outras coisas. Falou, pô, China não é aquilo que eu tava pensando que era. Que coisa maluca essa daqui, não. A infraestrutura é maravilhosa, as pessoas são aquilo, os lugares são incríveis. Nossa, pra comer aqui é louco. Não ligue no que ele fala aqui, só pra você ter uma noçãozinha, tá? De um país que a gente tinha uma visão que era comunista, tá vendo que não é nada. O que você tá achando andando pelas ruazinhas nessa primeira noite? Bom, de comunista não tem nada, tem um modelo completamente novo de mercado, né? Bem, o modelo da China, a China é comunista na parte governamental. A parte de mercado, ela é capitalista, só que ela usa o capitalismo para o bem do seu próprio povo. Óbvio que o poder é centralizado, o planejamento é central, o governo controla os meios de produção. O governo sim controla os meios de produção para que não haja nada excedente e nada que seja supérfluo. Se as empresas, melhor dizendo, se a cidade, se a população precisa, por exemplo, não precisa de máquina de lavar louça, mas agora ela está precisando de geladeiras, o governo vai intervir para que não haja mais máquinas de lavar louça, ou lavadora, ou qualquer gênero. Vai interferir para que as empresas peguem e construam, né? Façam as máquinas que a sociedade está precisando. O governo controla a comunicação, o governo controla a população como um todo. São 1,4 bilhões de pessoas. Se não
controlar a população, o que acontece? Tem um play de controle muito grande. Mas não dá pra falar que isso aqui é comunista. Na verdade, eu até falei com você. Falei, mano, esses caras guardam dinheiro, porque, assim, é uma compração de merda, de bichinho e tal. Os caras pegam o dinheiro deles e compram o que eles quiserem, assim como no Brasil. A diferença é que no Brasil a gente não tem tanto, né, poder de compra assim. Os outros países, Estados Unidos, alguns países da Europa, o pessoal tem um poder de compra maior do que o nosso. E mesmo que eles poupem, eles podem comprar o que eles quiserem. E aí tá tudo bem isso. E você me deu um dado interessante, né? Que é um dos povos que mais poupam do mundo. O que eu não sei como é que funciona, né? O fato é, a gente tá aqui em Xangai, eu acabei de pesquisar, o PIB de Xangai é mais de 740 bilhões de dólares. Pra você ter ideia, o PIB do Brasil é 2 tri. Então a gente tá falando de, cara, algo como um terço, quase, um pouco menos de um terço do PIB brasileiro, né? Eu acho surreal, cara, o que eu tô vendo aqui até agora. E eu tive um insight importante já, tá? O chinês, ele não quer inovar. O chinês, ele quer pegar o que funciona, replicar e fazer mais eficiente. Ai, cara. Isso mostra que o Tales Gomes não sabe de verdade qual que é o conceito de inovação. Você inventar algum que seja o produto que você quiser, inventar nada mais é do que você pegar algo que não existe, você fazer todo o projeto e criar ele do zero. Isso você está inventando. Vou inventar uma máquina do tempo. Máquina do tempo não existe. Você conseguiu fazer tudo que você deveria fazer e você colocou essa máquina, né? Deu utilidade, usabilidade, ela existe e foi inventada por você e é a primeira. Então isso daí é uma invenção. Bacana, beleza. E aí, e o que é inovação? Inovação é você pegar algo que já existe, e ele falou assim, o chinês não quer inovar. Não, o chinês ele pega algo que já existe, né, e melhora ele. Isso daí é inovação. Você tem inovação de produto, você tem inovação de processos, você tem inovações, né, que são pequenas, mas são inovações. A Apple não inova tanto assim, por exemplo, com o iPhone. São pequenas melhorias, são inovações muito discretas. É um pouco câmera, um pouquinho de inovação no OS, um pouquinho de inovação em cada um dos pontinhos que tem dentro do iPhone. Mas aí você pega, por exemplo, o Redmi, ou melhor, Xiaomi, por exemplo, e o que eles fazem? Cara, se você vê o Xiaomi 17 Pro Max, ele parece o iPhone 17 Pro Max também, até o mesmo nome e tal. Só que as coisas, os features que ele tem são muito melhores do que o iPhone. Muito melhores do que o novo iPhone. Tanto que até o Marcus Brownlee, se eu não me engano, pegou, o cara dos Estados Unidos, pegou esse Xiaomi e falou, esse celular aqui é maravilhoso, não tem, tipo... Nossa, não tem nem como falar desse daqui. Coloca, tipo, 10 vezes melhor em vários pontos aqui que a gente tem do iPhone 17, que é o mais novo, cara. É o mais novo e é melhor. E aí? Como que fica isso? Entendeu? Eles inovaram, né, em diversos pontos. E quando ele abre, tem inovação na bateria, tem inovação em diversos, né, partezinhas do próprio celular ali que foram melhorias de uma versão para outra, né? São inovações, mas o Thales aqui não sabe qual que é o conceito, não sabe o que é inovação pelo jeito, né? Mas mesmo assim ele quer dar uma lacrada em cima do que ele vê lá na China, tá? É triste, mas é a realidade, que nem o meme fala, né? Não adianta, quando você é muito assim, você está muito para uma ideologia ou muito para um pensamento, você tem que, entre aspas, lacrar também com o seu público. E lacrar com o público é falar mal de qualquer coisa que seja daquilo que o pessoal acha que é o demônio. O pessoal acha que a China é o demônio, então ele vai falar mal. Vai falar muito mal mesmo e fazer o quê? Isso daqui pode ser maravilhoso e tal, mas, cara, eu comprei tal coisa aqui, o jantar foi maravilhoso, mas
dentro do restaurante aqui eu encontrei assim, o garfo não era do jeito que eu queria, a faca não era de prata, que é isso? Sempre dá, por mais que o produto seja bom, mas para falar com os seguidores dele, ele sempre vai falar alguma coisa ruim. Não tem jeito, porque senão você vai estar virando pro outro lado, né? Fazer o quê? Isso é um baita insight pra gente como empreendedor, porque muitas vezes a gente quer ficar reinventando a roda, enquanto a gente deveria fazer muito bem aquilo que alguém já aprendeu e tentar otimizar, e aí sim gastar nosso tempo para poder fazer algo que muda o patamar do negócio, que escala, que inove, mas que são poucos projetos, né? Que é um paretinho ali, né? Que é, sei lá, 10, 20% dos projetos, 80% do nosso trabalho, nosso projeto, tem que ser otimizar o que a gente já pesquisou no mundo, sabe que funciona. Ai, Thales. É muito mais fácil, de verdade, você realmente ver aquilo que funciona e tentar colocar né? Tentar dar um diferencial. Assim, se tudo tivesse que ser novo, não existiria pizzaria nova, né? Vamos ser sinceros. O que mais tem aqui em São Paulo, por exemplo, é pizzaria. Se tudo tivesse que ser inovador, tudo tivesse que ser uma invenção, uma coisa e tal, blá blá, cara, a gente não ia ter uma pizzaria a cada esquina ou 5 para 10 pizzarias por bairro. A gente não teria. A gente tem que sim pegar aquilo que dá certo e melhorar ele de todas as formas. A China conseguiu fazer isso como? Cara, a China conseguiu fazer tudo isso daí com engenharia reversa, transferência de tecnologia, né, para as pessoas, né, para as empresas de outro país que iam para a China pegar e explorar, entre aspas, a mão de obra deles, porque era barato. Então o cara falou, faz o seguinte aqui, você pode fazer minhas coisas, pode fazer sua produção aqui, só que faz uma transferência de tecnologia pra gente entender como que funciona isso daí, a gente conseguir fazer algum dia, né? Não, beleza e tal. O cara viu que valia a pena porque saía muito mais barato, fez essa transferência, o chinês viu lá, fez uma engenharia reversa, entendeu tudo e agora os caras conseguem ter trem-bala muito, muito facilmente. Se você pegar a China, se eu não me engano, vamos dar uma olhada aqui, ó, ranking de inovação mundial em 2024. A gente não precisa ir muito longe, só para vocês terem uma noção aqui. Deixa eu ver qual que é. A gente não precisa ir muito longe aqui, ó. Só pedir para IA falar, ó, no ranking de índice global de inovação, o IGI 2024, a Suíça foi o país mais inovador, seguida pela Suécia, Estados Unidos, Singapura e Reino Unido. A China entrou para o top 10 países no ranking em 2024. É engraçado porque aqui a China não tá, né? A Suécia, Estados Unidos, Singapura, Reino Unido, Coreia, Finlândia, Países Baixos, Alemanha e Dinamarca. O Brasil ficou na 50ª posição no ranking global em 2024. Caraca, isso é louco, mano. Lá pra baixo. Isso que dá para ser um país, né, que em suma é agro. O Brasil em suma é totalmente agro, mano. Tem nem churo, nem vela nesse negócio. É totalmente agro. Que é triste pra caramba, né? Porque a gente tem, assim, um modo de tem um povo muito... tem uma imaginação muito boa, é um povo muito inovador, tanto que a gente tem aí as gambiarras. Nós somos os reis da gambiarra e tudo mais, mas a gente não consegue ter de verdade, né, um up nessa parte, até mesmo porque os investimentos para fazer isso daí são muito caros. Enquanto os Estados Unidos, ele tem uma mentalidade assim de ser pioneiro nas coisas que vão fazer. E tem um porquê desses países menores eles terem, né, uma necessidade, né, de se inventar, de se inovar, de manufaturar as coisas melhores, até mesmo porque eles não são grandes produtores de commodities. Então é mais fácil ter um hub tecnológico em países pequenos, ou um hub financeiro, um hub XYZ, do que ter de verdade indústrias muito grandes para a parte do agro, entre outras coisas. Então faz total sentido para esses países menores serem o que eles são, né? E é isso.
É isso mesmo aí. É o que a gente tem, né? Thales aí, isso daqui é pra você, tá? Não seja refém do que você acredita ou refém das pessoas que te seguem. Seja pessoa sem ponta firme, que sabe quando tá errado, que sabe elogiar, né, aquilo que você desdenha, porque às vezes a coisa que você desdenha é fenomenal, né? A gente não pode deixar de entender o valor das coisas quando a gente vê as coisas, beleza?